Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Uma alegria estarmos na casa do Senhor e saber que o Senhor também se faz presente. Aleluia! Também dou boa noite a todos que estão conectados conosco através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube. E eu gostaria então que todos pudessem abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo de número 4, onde Deus vai ministrar ao meu e ao seu coração. Tiago, aí no Novo Testamento, passando Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 8. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Feche os olhos e agora ore pedindo a Deus para que o Espírito Santo te instrua, te oriente, te ensine mediante a revelação dessa palavra, porque através dela Deus vai abençoar as nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, e nós te pedimos que o Teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador dela, nessa revelação, nos traga entendimento e compreensão para que tudo que nela está determinado, assim se cumpra de forma favorável às nossas vidas, para mudança, transformação, e em nome de Jesus, para que possamos colher os Teus frutos de justiça, que dela procedem, em nome de Jesus. Também eu, Espírito Santo, me entrego a Ti, para que seja Tu a falar e ministrar através de mim, porquanto eu sei que sem Ti nada é possível fazer. Então, faze-o Tu, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra que nós lemos, ela começa com um verbo definindo uma ação, uma atitude, algo a ser feito, algo a ser realizado, e deixa bem claro que todos esses movimentos cabem a nós. Porque quando diz chegai-vos, quer dizer que nós é que precisamos nos achegar a Deus. É nós que devemos ir ao encontro de Deus. É nós que devemos buscar estarmos na presença de Deus. É uma atitude que depende do nosso posicionamento a respeito da pessoa de Deus. Quando eu entendo a grandiosidade de Deus e a grandiosidade do seu amor, que é um amor de redenção, é um amor que promove restauração, conserto, é um amor que manifesta perdão, é um amor que traz consigo a verdade de que Deus quer uma intimidade, um relacionamento, Ele quer estar conosco. Mas da parte dele, Ele já fez tudo o que é necessário para se revelar a mim e a você. Ele nos traz a revelação de toda a amplitude do seu amor na pessoa de Jesus Cristo. E que está liberado através de Cristo, mediante a fé, essa comunhão, esse relacionamento, essa vivência com Deus. É interessante quando a gente pega lá no livro de Gênesis e a gente acaba por conhecer um personagem, uma pessoa que diz que por andar com Deus, Deus o tomou para si. Essa pessoa é Enoque. E Enoque andou com Deus num tempo em que a humanidade estava distanciada de Deus. Estava
cuidando dos seus próprios interesses, mas diz que Enoque tomou uma postura contrária. Enoque foi na contramão de todo o movimento que havia no mundo naquela época. Enquanto todos se preocupavam consigo mesmo, com os seus benefícios próprios, com as suas conquistas pessoais, diz que Enoque decidiu andar com Deus. Essa palavra que foi traduzida para o português, andar com Deus, ela na verdade, ela trabalha uma amplitude nessa questão de andar, né? Porque andar a gente pensa no movimento, mas o andar que está definido ali é uma questão de proximidade, é uma questão de parceria, de intimidade, de compartilhar, de abrir o coração, de estar disposto a ouvir e ser receptivo às necessidades do outro, a estabelecer uma parceria íntima, pessoal. E diz que por essa entrega, por essa disposição do coração de Enoque, por esse desejo de estar intimamente ligado com Deus, ele foi tomado pelo próprio Deus. Pastor, o que isso tem a ver? Isso mostra o quão grande é o interesse da parte de Deus por aquele que decide se achegar a Ele, que decide o buscar de uma maneira que parte do coração, do interesse, uma grande disposição de conhecer, de se revelar e de receber revelação nesse relacionamento. É como um casal, né? Quando surge todas as emoções, os sentimentos e as atitudes que são necessárias para a construção de uma aliança, né? Que promove o casamento, aonde um se compromete para com o outro, e nessa parceria, nessa cumplicidade, nessa intimidade recíproca, é firmada essa aliança. Uma aliança onde a honra está empenhada, mediante uma decisão consciente de se aliançar. É disso que Deus fala nesse versículo, quando ele diz: chegai-vos, chegai-vos, achegai-vos. Procurar estar na presença. E como é um verbo, como define uma ação, isso aqui deixa bem claro que há um movimento que eu e você devemos fazer para podermos ter esse relacionamento com Deus, para podermos verdadeiramente termos convicção no nosso coração de que Ele está em nós e nós estamos nele. Porque o que nos faz ter certeza? É quando eu sei de que eu estou trabalhando as coisas de maneira favorável para esse relacionamento ser construído de uma forma efetiva, de uma forma eficaz. E esse movimento é nosso, não é mais de Deus. Deus já fez todos os movimentos. Ele já fez. E quando segue ali dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, também diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Diz que para esse processo ser eficaz, nós precisamos tomar atitudes não só do movimento de chegar a Deus, mas também nesse movimento de nós olharmos para nós mesmos, para reconhecermos quem somos e o que é necessário transformar e deixar
na nossa vida para que de fato haja essa aliança profunda. Abra comigo ali em Deuteronômio, no capítulo 8. Eu quero ler com você o verso de número 2, que diz o seguinte, Deuteronômio 8:2: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Pastor, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando desse primeiro versículo? Presta atenção comigo aqui. Deus, quando Ele tirou a nação de Israel, o seu povo, da escravidão do Egito, quando Ele tirou eles daquela condição que os escravizava, que os amarrava, que os impedia de crescer, de prosperar, de ter oportunidades, de se desenvolver, de ter uma vida boa, gostosa, aprazível, uma vida de frutificação, uma vida de prosperidade. Quando Deus o tirou de todas essas amarras, de todas essas prisões que os travavam, e os trouxe mediante uma promessa na qual Deus disse que lhes daria uma terra que manaria leite e mel, Ele também definiu que entre a mudança e a transformação da saída da escravidão para a conquista da bênção, tinha que haver um processo de mudança e de transformação, promovida por uma nova estrutura de se pensar. E é por isso que o versículo diz: purificai os corações, limpai as vossas mãos. Porque isso tem a ver com sentimentos, tem a ver com atitudes, tem a ver com a maneira de pensar. Porque quando fala do coração, fala do centro dos nossos pensamentos, que promovem as nossas emoções, os nossos sentimentos, diante da percepção que há diante de circunstâncias, de eventos, de situações que acontecem, sejam elas boas ou más. Vai gerar uma percepção, essa percepção vai produzir um pensamento, de acordo com os meus conceitos pessoais, de acordo com as minhas experiências pessoais, e de acordo com isso eu vou ter um sentimento a respeito daquilo que está acontecendo. Então, quando Deus faz essa transição de uma situação para outra, Ele deixa bem claro que há um processo a ser desenvolvido, tanto na nossa maneira de pensar, de agir, de falar e de se relacionar com Ele. Se você pegar quando o povo estava no Egito, diz que eles nem lembravam quem era Deus. Ô pastor, pode ver, passaram-se aproximadamente 430 anos, quando alguém disse assim: nós temos lembrança do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É um Deus de promessas, diziam eles. Se vocês pegarem e ler lá no livro de Gênesis, quer dizer, de Êxodo, né? Vocês vão ver que depois da morte de José, quando muda os faraós e eles acabam se tornando escravos do Egito e ficam lá por mais de 400 anos, diz que nesse período eles esqueceram de Deus. E a mudança só aconteceu quando veio a lembrança do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando veio a lembrança, surgiu neles a esperança, porque eles também com isso trouxeram à sua mente que Deus era poderoso para mudar a sua história, para reverter o que eles estavam passando. E diz que eles começaram a clamar. Pastor, o que isso tem a ver? É o movimento. Eles não só lembraram, não só definiram quem era Deus, não só lembraram
do que Deus tinha poder de fazer, mas como eles decidiram fazer um movimento em direção a Deus. Tanto é que quando Deus vai lá e chama Moisés, ele diz: ouvi o clamor do meu povo. Estão entendendo, irmãos? Só que Deus, quando tira eles da escravidão, coloca eles num processo onde eles têm que fazer as mudanças necessárias, a limpeza, a purificação. Para quê? Para tirar a mentalidade de escravo e absorver a mentalidade de livre em Deus. Por isso, diz que Deus os provou nessa caminhada, né? O versículo ali é forte se a gente pega. Olha ali. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Então o versículo começa a dizer que houve um tempo, e um tempo grande, para esse tratamento. E diz ali, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos do Senhor. E quando a gente pega aqui em Tiago, diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então existe um movimento onde Deus nos coloca à prova, e essa prova vai fazer nós identificarmos o que está no nosso coração. Aí eu pergunto, hoje nós estamos numa situação globalizada, certo? Uma situação globalizada, diante desse vírus que tomou conta do mundo. É um vírus bem, vamos dizer assim, receptivo a todos os povos, línguas e nações. Ele não faz acepção de nada. Amém? Ele tomou conta do mundo inteiro. E o que aconteceu com as pessoas? Elas entraram dentro de um contexto da sua vida nunca experimentado antes, onde elas se depararam com um deserto, diante das limitações, diante da escassez, diante das restrições, diante das limitações, né? Até mesmo diante de um isolamento, aonde só aqueles que eram do contexto familiar podiam manter a convivência. Amém? Certo? Agora me diz, o quanto isso fez nós refletirmos? O quanto isso nos fez analisar a nossa condição e o nosso padrão e nível de fé? Quantos verdadeiramente se posicionaram com convicção, crendo na palavra? E quantos entraram em crise na fé? Não foi Deus que gerou o vírus. Pelo contrário, foi o ser humano com a sua vaidade, com a sua ganância, que trouxe esse vírus, que está causando esse dano todo. E nós sabemos muito bem quem foi o país que promoveu essa desgraça mundial. Já está mais do que identificado aí a origem dessa situação toda. Mas a questão não é essa. A questão é que essa situação nos colocou numa condição de deserto, aonde nós fomos desafiados na nossa fé. E diante desse desafio, nós encontramos respostas no nosso coração. A questão é, diante das respostas promovidas pelo meu coração, o que eu decidi fazer, porque é isso que vai dar
o diferencial. É isso que vai dar o diferencial. Ô pastor, como assim? Meus queridos, eu não posso aqui julgar ninguém, mas eu creio que cada um está com as suas reflexões, cada um está com a sua percepção, cada um está vivenciando as coisas da maneira com que é o seu entendimento. Mas pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar no movimento. Quero chegar no movimento, na questão do se movimentar para a direção correta. O ser humano tem as suas mazelas. O ser humano tem a sua condição de pecado, de fraqueza, de limitação, de impotência. Mas Deus nos deu Cristo. Deus nos deu Cristo, o libertador, o resgatador, aquele que nos tira da escravidão, aquele que nos tira das amarras, das travas, das circunstâncias limitantes que nos impedem de crescer, de prosperar, de avançar, de conquistar, de ter paz. Assim como a nação de Israel recebeu Moisés, nesse mesmo perfil, nessa mesma condição, e chegaram até a terra prometida, porque a promessa é real, a promessa é verdadeira, o que Deus diz se cumpre. Da mesma forma nos foi dado Cristo, para entender que diante de um contexto desfavorável, Ele pode sim me resgatar, Ele pode sim me salvar, Ele pode sim me dar uma nova condição de vida, desde que eu faça o movimento correto. O movimento correto, irmãos, é eu interpretar o que o meu coração está me impulsionando a fazer, diante do que Deus me diz que eu devo fazer. Quando diz ali achegai-vos, diz que esse movimento requer essas atitudes, limpar e purificar. E eu creio que quando a gente pega uma definição bem mais profunda da palavra oração, inclusive a palavra do hebraico, a original, né, que foi traduzida como orar, ela dá o seguinte sentido para oração. Diz olhar para dentro de si. Então, quando eu estou orando, eu estou olhando para dentro de mim. Aqueles que entendem o processo, aprendem a olhar para dentro de si. Pastor, mas se eu olhar para dentro de mim, não vou achar nada de bom. É exatamente esse o ponto. Tem até um louvor, uma canção que diz: Senhor, se tu olhares para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Acho que é assim, né? É? Então acertei aí a frase. Porque, irmãos, é uma realidade. É uma realidade. A oração, quando ela é feita com entendimento, o primeiro processo é olhar para dentro de mim. Mas, pastor, como assim? Orar não é eu dizer para Deus o que eu penso, isso é o que as pessoas imaginam na cabeça. E aí vem aquela famosa questão, né? O versículo diz que o movimento é meu, mas a maioria dos seres humanos tem a certeza que o movimento é de Deus. Tanto é que é um adepto ferrenho da turma do Danoninho, né? Me dá, me dá, me dá, me dá. A gente sempre quer que Deus se movimente, mas Deus diz que o movimento é contrário, é eu
não é ele. O movimento é meu. E esse movimento requer que eu analise as coisas para mim poder chegar diante de Deus e apresentar as minhas fraquezas para buscar nele a força que ele tem para me prover de todos os meios e recursos para eu poder andar com ele, estar com ele, ter intimidade com ele, relacionamento com ele, ouvir as suas instruções, as suas orientações, para mim, diante de todas as aflições, sempre ser mais do que vencedor. O mundo sempre vai trazer as suas mazelas. Hoje é esse vírus. Mais para frente vem outra coisa. Mas irmãos, olha para mim aqui, o Deus é o mesmo. O problema muda, mas Deus é o mesmo. É a única coisa imutável. É Deus. Ele é o mesmo de ontem, ele será o mesmo hoje e será o mesmo amanhã, independente das circunstâncias. Então a questão é como eu me posiciono, como eu faço o movimento na direção desse Deus. Tendo o entendimento que a minha natureza é falha, é limitada, que a minha natureza me leva a decidir coisas erradas, mas se eu tiver firmado nos mandamentos dele, olhando para o meu coração, eu vou dominar o que o meu coração me impulsiona a fazer, para mediante esse domínio, eu trazer para a minha vida as práticas que procedem de Deus, para que eu possa viver sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, não importa o que está acontecendo, importa se eu creio ou eu não creio. E se eu creio, eu tenho disposição para viver o que eu creio? Porque é isso que faz a diferença. Tem pessoas se abatendo, se angustiando, se entristecendo. Tem pessoas entrando em crise na fé. Tem pessoas entrando em depressão. Eu não estou dizendo que isso não faz parte do ser humano. Mas quem tem uma convicção de que está com Deus, de que anda com Deus, de que Deus é verdade, de que Deus é vida, de que Deus é poder, não fica prostrado. Não desiste. Não fica paralisado, não deixa o medo tomar conta. Não quer dizer que a gente não vai passar por essas situações. Tanto é que tem um texto que diz, podemos estar abatidos, podemos estar afligidos, podemos estar caídos. Ali diz várias situações, mas diz que em cada uma delas tem o remédio de Deus para aquele que tem fé, para aquele que crê que Deus é poderoso. Esse é o propósito que eu tenho que vivenciar na minha vida e firmar com convicção na minha mente de que não importam as circunstâncias, o meu Deus é suficientemente poderoso para me dar a vitória, para mudar a minha história, para mudar a minha situação, para mudar a minha condição e para me abençoar com bênçãos transbordantes mediante a sua graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tem algo me escravizando, me paralisando, Jesus é meu libertador. Ele me resgata, Ele me salva, Ele me tira da situação. Desde que eu me achegue a Ele, desde que eu faça o movimento. Estão entendendo, irmãos? Mas pastor, como o senhor disse, pastor, quando a gente olha para dentro da gente, a gente encontra tanta coisa que não é boa. E aí? Abra comigo ali, Efésios, capítulo de número 3. Os versos 11 e 12 diz assim: segundo
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus tem um propósito eterno que foi firmado, estabelecido através de Jesus Cristo, no qual, pela justificação promovida pela fé, que está personificada em Jesus Cristo, porque se eu tenho fé em Jesus, eu creio que Ele é o meu Salvador, eu confessei os meus pecados, mediante o arrependimento, por entendimento de que eu falhei com Deus, de que eu errei com Deus, de que eu transgredi as verdades de Deus, os mandamentos de Deus, mas em Cristo Jesus, eu busquei a remissão, o perdão, a minha mente tem paz com Deus, e por ter paz com Deus, isso dá confiança no meu coração, que eu estou ligado com Ele, e eu tendo essa paz, mediante essa verdade dessa ligação, eu sei que através de Cristo, eu posso, com essa confiança promovida pela fé, chegar diante de Deus, porque o caminho está aberto. Jesus fez uma ponte. Ele fez uma ponte entre mim e Deus, é só eu cruzar. Mas o movimento é meu movimento. É meu movimento. Resumindo aqui, irmãos, quando eu oro a Deus, eu tenho que olhar verdadeiramente tudo que o meu coração está me motivando a fazer, a pensar, a agir. E tem muita gente que o coração está motivando ela a ficar triste, abatida, desmotivada. Mas Deus não nos deu o espírito de covardia. Ele nos deu o espírito de ousadia. Então meu coração está me enganando. Estão entendendo, irmãos? Meu coração está me enganando. Eu tenho que dar um basta para ele. Mas pastor, como é que eu vou identificar? Pois é, na oração, se eu entendo a proposta da oração, que é olhar para dentro de mim, eu vou identificar tudo que o meu coração está promovendo. E é por isso que o versículo diz: limpai os vossos corações. Tira todas essas coisas que o coração está promovendo na tua vida, que estão te impedindo de ver, mediante a fé, que ali na frente, Deus já abriu o mar para nós cruzar, e chegar do outro lado com a vitória. É isso que o versículo está dizendo: chegai-vos a mim, e eu vos chegarei a vós outros. Mas para vocês se achegarem, analisa e limpa tudo que tem que limpar, para vocês ousadamente poderem chegar com fé, para ter acesso a tudo que Deus tem como um Deus galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, não interessa o que está acontecendo, interessa a maneira como nós estamos nos posicionando diante do que está acontecendo, e que atitude nós estamos tomando diante dessas limitações impostas pelas mazelas do mundo. Porque o céu não está em crise, e Deus não faz ninguém de escravo. Ele faz sim as circunstâncias nos provar a nossa fé, a nossa atitude, a nossa disposição, a nossa disponibilidade de agir por fé. Porque, irmãos, creiam ou não, nós chegamos no tempo que o versículo que a gente muito citou deixou de ser uma citação e passou a ser uma realidade.
Que versículo é esse, pastor? O justo viverá da fé. Todo mundo adorava dizer isso. Pois é, então viva. Essa é a hora. Essa é a hora. Viva da fé, crendo que Deus é suficientemente poderoso, mediante o nosso movimento correto para se achegar a Ele, de nos conceder infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante a sua graça, promovida através de Jesus Cristo, a qual é suficientemente poderosa para suprir toda e qualquer necessidade. Se coloque de pé. Feche teus olhos. E olha para dentro de você agora. Faz esse movimento, olhando para dentro de você. O que teu coração estava gerando? Dúvida? Incerteza? Medo? Insegurança? Está te angustiando? Está te entristecendo? Está te deixando temeroso? Tem uns que vêm, pastor, e agora? Como é que vai ser depois? Sei lá. Depois ainda nem chegou. O depois ainda nem chegou. Tem uns que dizem, pastor, estou na fé que vai voltar tudo ao normal. Gente, não vai voltar ao normal. O que é normal? O que vai ser normal quando terminar tudo isso? A gente está definindo normal no nosso padrão de ontem. O normal a gente visualiza no padrão de ontem. Mas será que o normal de ontem vai ser o mesmo de amanhã? Não sei. Agora olha para mim, o que diz a palavra? O futuro pertence a Deus. Agora me diz uma coisa, o que esse versículo quer dizer? O futuro pertence a Deus. Meu querido, se o futuro pertence a Deus, e Deus é galardoador daqueles que o buscam, dá para entender? Ele já preparou antecipadamente o que nós definimos como futuro para nos prover do melhor, porque aqueles que andarão pela fé vencerão. Aqueles que vivem da fé hão de usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqueles que dão ordem para o seu coração, não vem com tristeza, não vem com amargura, não vem com palavra de derrota, não vem querer me meter medo, porque eu sei que poderoso é o meu Deus, e que a sua palavra é verdade, é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Essa é a fé do nosso coração, irmãos, em Cristo Jesus. Ele nos liberta, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele nos dá segurança. E nesse tempo de deserto, fica tranquilo. Se faltar o pão da terra, Ele manda o pão do céu para você. Lá na mesa do justo não vai faltar, porque Ele é fiel. Então olha para dentro de você agora e dá um basta nessa insegurança, nesse medo, nesse ponto de interrogação. Porque o nosso Deus é um Deus de vida, e vida com abundância. Fale com Deus enquanto adoramos ao Senhor. Abra o teu coração e se achegue a Ele ousadamente, tendo certeza de que o trono da graça está liberado para você chegar diante dEle e, abrindo a tua boca em oração, ter a certeza de que Ele ouve e Ele responde.